Isaías 38, versículos de 1 até o versículo 8, diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Até aqui, até o versículo 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Através desses estudos é trabalhar aquilo que a gente chama de ensinamentos, doutrinas centrais da fé cristã, do cristianismo. No seu sentido mais específico, o que é que nós estamos a fazer, sobretudo nessas últimas semanas? Nós estamos considerando acerca da pessoa e acerca da pessoa e do ser de Deus. Não só seu ser, mas também as suas obras. Enfim, nós estamos estudando sobre a teologia propriamente dita. E aí, na semana passada, a gente começou a entrar naquilo que nós chamamos de consideração acerca dos atributos de Deus. E atributos de Deus nada mais são do que suas perfeições, suas qualidades, através das quais Ele é aquilo que Ele é e pelas quais Ele se revela a cada um de nós, enquanto povo seu, no seu sentido especial, mas no seu sentido geral, de certa forma, Deus também se revela a todas as pessoas. A gente considerou na semana passada que há pelo menos duas divisões, duas classificações dentro desse assunto acerca dos atributos de Deus. Existe aquilo que nós chamamos de atributos incomunicáveis e existe aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis. O que seriam então os atributos incomunicáveis? São aquelas qualidades, são aquelas perfeições que somente Deus Ele detém. São exclusivas da sua pessoa, são exclusivas do seu ser. Por outro lado, nós vimos que os atributos comunicáveis são aquelas perfeições que Deus tem que, de certa forma, ao nos criar, Ele nos dotou com elas, mesmo no sentido reduzido, mesmo no sentido limitado. Então aí você consegue traçar, vamos assim dizer, uma diferença entre aquilo que é atributo comunicável e aquilo que é atributo incomunicável. E aí a gente começou a trabalhar pelo menos um desses atributos incomunicáveis, que é justamente a imutabilidade de Deus. Em outras palavras, é o fato de Deus Ele não mudar no que diz respeito ao seu ser, Ele não mudar no que diz respeito aos seus decretos, aquilo que Ele determina, Ele não mudar no que diz respeito às suas promessas. Então, quando você considera o atributo da imutabilidade de Deus, você percebe justamente isso. Deus Ele se despoja de qualquer mudança, de qualquer variação, de qualquer transformação, seja naquilo que Ele é, seja naquilo que Ele decreta, seja naquilo que Ele promete. Então, de certa forma, foram essas coisas que a gente observou na semana passada, inclusive descendo a alguns detalhes desses aspectos que caracterizam a imutabilidade de Deus, ou seja, Deus Ele não mudar naquilo que Ele é em si mesmo, Deus, Ele não mudar naquilo que Ele decreta, Deus, Ele não mudar naquilo que Ele promete a cada um de nós. Então foram os dois pontos, vamos assim dizer, que nós trabalhamos no último domingo, na última aula da nossa escola bíblica dominical.
Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, ficou ainda um ponto a considerar. Ficou ainda um ponto para que nós pudéssemos vê-lo. Não deu tempo de fazê-lo na semana passada, mas com a graça de Deus nós iremos fazer hoje. E que ponto é este? O que foi que ficou faltando, vamos assim dizer, para a gente poder concluir esse estudo acerca desse primeiro atributo, o atributo da imutabilidade de Deus. Ou seja, de nós considerarmos as aparentes mudanças que nós encontramos em Deus, que nós encontramos no Senhor. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, ao lermos a palavra de Deus, ao lermos as Escrituras Sagradas, nós podemos nos deparar, e de certa forma a gente se depara mesmo, com alguns casos, com algumas passagens nas quais a gente pode observar uma certa mudança ou uma aparente mudança na pessoa de Deus. E aí você consegue ver alguns exemplos, inúmeros exemplos acerca desse fato. Inclusive, um desses exemplos nós o lemos agora em Isaías 38, versículo 1 até o versículo 8, onde houve uma mudança, vamos assim dizer, naquilo que iria acontecer com o rei Ezequias. Ele já havia adoecido, uma doença mortal, muito provavelmente naquela condição ele ia morrer. Ele ora a Deus, ele clama o Senhor, e Deus ele faz com que o profeta volte, o profeta Isaías, declara a sua palavra, e nessa declaração de palavra ele acrescenta, vamos assim dizer, 15 anos à vida de Ezequias. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas por que aconteceu isso? Se Deus não muda, se Deus não varia, se não existe qualquer transformação em Deus, por que houve esse tratamento em relação a Ezequias? Então são dúvidas que muitas vezes nós temos quando nós consideramos esses textos, quando nós consideramos essas passagens. Mas não só esse texto que a gente acabou de ver, de Isaías capítulo 38, versículos de 1 até o versículo 8. Quando você vê outros textos, você percebe essa mesma realidade. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 6, Êxodo capítulo 32, versículos de 10 até o versículo 14, 1 Samuel capítulo 15, versículos 10 até o versículo 11, e também o versículo 35, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, Jonas, capítulo 3, versículos 9 e 10, e aí a gente podia ver outros textos onde acontece justamente isso, um aparente arrependimento em Deus, uma aparente mudança em Deus, e aí fica a pergunta, como é que a gente soluciona esses problemas? Como é que a gente consegue harmonizar essas verdades? A gente deve partir do pressuposto, em primeiro lugar, que a Bíblia ela não se contradiz, jamais. Então, uma vez que você vai considerando um certo ensinamento da palavra, e você vê que determinadas passagens, pelo menos no seu sentido aparente, se choca com esse ensinamento, o que é que você tem que fazer? Analisar, você tem que estudar com mais cuidado, com mais detalhe, para que assim você possa fazer as harmonizações que sejam necessárias. Então, para a gente poder trabalhar essas aparentes mudanças em Deus, eu queria que nós destacássemos quatro coisas que nos ajudam demais a poder entender que de fato Deus ele não muda, que de fato são apenas aparentes mudanças em Deus, mas não são mudanças de fato e de verdade. Na verdade, essas quatro coisas que eu queria destacar hoje pela manhã são como que quatro lentes, mediante as quais você consegue ter uma visão mais clara acerca desse assunto e você vai concluir ainda mais que de fato Deus ele não muda. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação, e aí fica o questionamento, quais são essas quatro coisas que devem ser ditas dentro do estudo acerca da imutabilidade de Deus, tirando toda e qualquer dúvida em relação a esse tema, quando nós olhamos algumas passagens que são mais polêmicas. A primeira coisa, meus irmãos, minhas irmãs, que nós queríamos trabalhar, Deus, ele é um ser pessoal. Deus, ele é um ser pessoal. E como tal, ou seja, como um ser pessoal que Deus é, ele possui sentimentos. Na verdade, os sentimentos acabam sendo um dos traços que formam a nossa personalidade. O que é que faz de um ser uma pessoa? Uma pessoa ela é feita quando ela tem a capacidade de raciocinar. Uma pessoa ela é feita quando ela tem a capacidade de querer algo, alguma coisa. Uma pessoa é feita quando ela possui sentimentos.
São as 3 características que formam a personalidade: o raciocínio, a volição ou vontade e o sentimento. Então, quando você trabalha essas questões relacionadas a Deus, você percebe que Deus ele é um ser pessoal. E por isso Deus ele possui sentimentos tais quais nós temos. A grande diferença é que no caso dele, os sentimentos são manifestos e vivenciados de maneira pura, de maneira perfeita. No nosso caso, as coisas não funcionam sempre dessa maneira. Então, em seu relacionamento com os homens, que são mutáveis, os homens eles são mutáveis e são mutáveis por natureza. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele age de forma diferenciada em várias circunstâncias, em várias situações. Veja, Deus ele é um ser imutável, ele possui sentimentos e ele se relaciona com seres que são essencialmente mutáveis. Então, dentro dessa relação que Deus ele desenvolve conosco, comigo, com você, com todos nós, ele vai se apresentar de forma diferenciada em algumas circunstâncias. Ele não é um Deus imóvel. Ele não é um Deus estático. Não, isso jamais. Isso não faz parte da sua personalidade. Então, a gente tem que considerar que Deus ele vai se manifestar de forma diferenciada na sua relação conosco, na medida em que nós nos comportamos e agimos de determinada forma, de determinada maneira. Então, na verdade, não há mudança em Deus. Não, são apenas manifestações que ele faz dentro do seu ser, dentro da sua personalidade, na relação que ele desenvolve conosco, para que assim essa relação, de fato, ela venha a ser uma relação vívida e verdadeira. Quer um exemplo disso? O exemplo da nossa conversão. Qual é a nossa situação antes de sermos sido convertidos pelo Senhor? Nós somos objetos da ira de Deus. E a gente vai ver alguns textos que mostram justamente isso. Então, toda e qualquer pessoa, antes de se converter ou de ser convertida, toda e qualquer pessoa, antes de passar pela experiência do novo nascimento, ela é objeto da ira e da justiça divina. É uma manifestação de Deus na sua santidade, muitas vezes ele agir com justiça em relação aos pecadores. Muito embora, é importante a gente ressaltar isso, Deus ele não age nessa condição com toda a sua justiça. Tanto é que os homens são mantidos vivos. Então, você tem aqui uma realidade. Antes da salvação, Deus ele tem um comportamento específico relacionado a cada um de nós, mas em algumas pessoas ele faz brotar a nova vida, ele regenera, ele faz com que essa pessoa nasça de novo, e aí essa pessoa, ela sai do estado de filha da ira de Deus, e ela passa a ser uma filha ou um filho de Deus. E aí o que é que vai acontecer? Deus vai tratá-la agora de maneira diferenciada, não como mais uma inimiga sua, mas agora como um filho, uma filha sua. Então, a mudança de Deus nesse sentido? Não. São manifestações do mesmo ser de Deus. A sua ira, quando nós estamos numa condição de pecado, o seu amor, quando nós somos regenerados. Olha só como isso acontece na prática. Abram aí, por favor, livro de Romanos capítulo 1. Vamos ver a mudança, entre aspas, nessa forma de Deus ele agir em relação a nós. Romanos capítulo 1. Eu vou pedir ao irmão. Já tem aqui. Romanos capítulo 1, versículo 18. Isso. Romanos 1, verso 18. Olha só, antes da conversão, o que é que nós somos? E como é que Deus se relaciona conosco? Como um justo juiz, filhos da sua ira. Isso é um fato, a gente não pode negar. Veja, Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus vai punindo, não no seu sentido absoluto, mas há várias punições que desde já Deus derrama sobre a vida daquelas pessoas que são ímpias, que, conforme Paulo aqui nos ensina, detêm a injustiça pela verdade, ou melhor dizendo, detêm a verdade pela injustiça. Então, é uma forma de Deus se relacionar. Uma vez que nós somos irregenerados, que nós
procuramos perverter a sua palavra, se opor a ela, então o que é que Deus faz? Ele derrama a sua justiça, mesmo que de maneira moderada, vamos assim dizer. Mas aí você segue, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, a realidade aqui muda, não em Deus, mas a nossa realidade. E aqui Paulo vai descrever a nossa realidade enquanto regenerado. Veja que antes da regeneração, nós somos filhos da ira. Depois da regeneração, olha só o que acontece. Deus mudou? Não. São manifestações do seu próprio ser. Olha só, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, veja, temos paz com Deus. A situação mudou. Aqui nós éramos passivos de receber a sua justiça, o seu juízo, e aqui nós temos agora paz com Deus. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. A grande questão é que por causa da sua santidade, da sua justiça, ele tem um proceder quando nós estamos em pecado, mas uma vez que ele demonstra amor, graça, misericórdia e nos salva, ele tem um outro comportamento. Não é que ele mudou, mas são manifestações do seu próprio ser. A mudança que aconteceu foi em nós. Estávamos numa realidade espiritual e agora nós nos encontramos em outra realidade espiritual. Então, Deus é um ser pessoal, se relaciona com seres mutáveis, então você vai ver várias manifestações do seu próprio ser, que não são contraditórias, que não se opõem, mas são facetas da manifestação perfeita do Deus ao qual nós servimos. Aí você adianta um pouco mais, lá em Romanos capítulo 8, agora ainda na condição de salvos, ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lá em Romanos 1,18, nós éramos sujeitos a receber o juízo divino. Agora, depois da salvação, não existe mais nenhuma condenação. E agora, olha só como Deus nos trata. No mesmo capítulo 8, versículos 14, versículos 15 e também o versículo 16. Olha só. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então agora passamos a ser filhos, não da ira, filhos de Deus. E agora nós temos um relacionamento filial com o Senhor. É por isso que no versículo 16, Paulo ele conclui, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria fazer menção é justamente esse ponto. Que ponto? Deus ele é um ser pessoal, como tal ele tem sentimentos. E no seu relacionamento conosco, que somos mutáveis, ele vai fazer, ou ele vai se manifestar de várias formas, o seu próprio ser. Não há mudança nenhuma na pessoa de Deus. Em segundo lugar, há promessas, meus irmãos, minhas irmãs, e ações de Deus que estão condicionadas às nossas ações, os nossos sentimentos. Isso aqui não pode ser desconsiderado. Isso aqui não pode ser esquecido jamais, quando você estuda acerca da imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus ele faz promessas, Deus ele tem uma forma de agir que de certa forma estão na dependência dos nossos sentimentos e também das nossas ações, inclusive enquanto povo de Deus, inclusive enquanto povo do Senhor. Então, na medida em que a gente muda e tem um comportamento adequado, Deus ele vai mudar em relação a nós, não no sentido do seu ser, mas a sua ação em si. Na medida em que nós nos mantemos rebeldes a Deus, ele também vai ter um outro comportamento. E repito, é o mesmo Deus, não há mudança. Agora, algumas ações suas são condicionadas a algumas ações nossas, a alguns sentimentos que nós temos. Veja só um exemplo disso. Abram aí o famoso texto de 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas capítulo 7. Veja se não existem ações condicionadas de Deus a partir das nossas ações e dos nossos sentimentos. 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas capítulo 7, versículos 13 e 14. 2 Crônicas capítulo 7, versículos 13 e também o versículo de número 14. E é interessante porque você vai observar de forma bem presente a expressão
se. O que é isso? Aponta para uma condição. Se nós agirmos de uma forma, Deus vai agir daquela maneira. Se agirmos de outra forma, Ele vai agir de outra maneira. Então são ações, de certa forma, condicionais. Algumas delas a gente não pode fugir dentro desse relacionamento que nós temos com o Senhor. 2 Crônicas 7, versículos 13 e também o versículo número 14. Olha só o que nos é dito aqui na palavra do Senhor. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, então veja, aqui Deus fala do juízo dele, juízo que incide sobre a vida do seu povo, quando o seu povo lhe é rebelde, contraria a sua vontade, contraria o seu propósito. Então Deus vai punindo, disciplinando os seus filhos. Veja, mas olha só, versículo 14. Se o meu povo, dirigindo-se para o povo da aliança no Antigo Testamento, que se chama pelo meu nome, veja, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos meus caminhos, veja, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma condição. É uma condição. O povo de Deus tem que se voltar para Deus. O povo de Deus tem que se humilhar perante o Senhor. Enquanto o povo de Deus não faz isso, Deus permanece com a sua disciplina sobre os seus filhos. Então, ele não muda. Faz parte da sua personalidade. Ele é um pai justo, que corrige, que disciplina os seus filhos. Isso acontece numa relação familiar, numa relação filial. O pai que não procura corrigir o seu filho, ele está causando um mal, na verdade, um grande mal ao seu filho. Infelizmente, a gente vive essa realidade nos nossos dias. E talvez essa seja a explicação da piora considerável dentro da nossa sociedade. Mas no sentido espiritual, a gente vê que como pai, Deus ele nos disciplina. Mas quando nós nos voltamos para Ele em humilhação, em prostração, uma vez que nós estamos em rebeldia contra o Senhor, Ele se volta para nós de maneira favorável. Ele é justo, mas também Ele é amoroso. Ele é justo, mas também Ele é misericordioso. Ele é justo, mas também Ele é perdoador. Então, você encontra essas facetas na pessoa do nosso Deus. Ele não muda, são manifestações das facetas, dos aspectos, das características que Deus ele tem. Então, a depender da nossa atitude, Deus, em muitos momentos, ele vai agir de maneira diferenciada. Olha só um exemplo disso. Abram aí, por favor, Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Olha só como o profeta retrata esse fato em Deus de maneira muito clara mesmo. Jeremias 18, 2 Crônicas já passou, versículos 7 e 8. Jeremias 18, 7 e 8. Isso é o próprio Deus que está dizendo, o próprio Deus imutável. Ele está dizendo assim, olha só o que ele diz, olha só, Jeremias 18, 7 e 8. Ele fala, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, e se tal nação, veja, se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Esse arrependimento aqui não é o nosso arrependimento, mas esse arrependimento aqui é essa mudança de atitude de Deus a partir das nossas atitudes. Então, é a segunda coisa que a gente precisa entender quando a gente estuda acerca da imutabilidade. Ou seja, Deus, ele tem promessas, ele tem ações que são condicionadas aos nossos sentimentos e às nossas ações. Se procedermos de uma forma, ele vai ter um tratamento específico para conosco. Se procedermos de outra forma, ele vai ter um outro posicionamento. Mas isso não implica em mudança na pessoa de Deus. E é essa explicação, meus irmãos, é essa explicação, minhas irmãs, que nós encontramos para poder entender aquela passagem lá de Isaías.
Isaías 38. Porque uma vez que Ezequias ele se encontrava enfermo, havia a necessidade dele, Ezequias, colocar a sua vida em ordem, dele colocar a vida do seu reino também em ordem. E aí o que é que acontece? Deus, na sua soberania, ele usa a enfermidade de Ezequias, ele chega a ameaçá-lo de morte para fazer o quê? Para fazer com que Ezequias o buscasse, ou seja, buscasse a Deus como de fato Ezequias buscou ao Senhor, se humilhou, se prostrou diante da sua presença. Então, estava nos planos de Deus que a vida completa de Ezequias, ela pudesse estar contando com aqueles 15 anos a mais que Deus havia prometido ali na recuperação da sua saúde. Aquilo ali fazia parte daquilo que nós chamamos do decreto, da vontade decretiva de Deus para a sua vida. Porque lá no Salmo 139, a gente vê que todos os nossos dias, eles foram escritos e determinados no dizer de Davi, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus ele não vai acrescentando, fazendo adendos na história da nossa vida, não. Ele já decreta isso desde toda a eternidade. Então estava nos planos de Deus que Ezequias passasse por aquela situação, ele se humilhasse perante o Senhor, ele pudesse ter a sua saúde restaurada, como de fato ele teve a sua saúde restaurada, os 15 anos que ele viveu a mais, não que Deus mudou a sua história, não, aquilo ali já fazia parte do decreto de Deus. Só que era uma coisa que só Deus sabia e passou a ser entendida por nós na medida em que ele passa por aquela situação contrária na sua vida. Então, não houve mudança na pessoa de Deus. Não houve mudança no decreto divino. Não houve mudança na vontade divina em relação a Ezequias. Ele viveu aquilo que de fato Deus havia determinado para a sua vida, incluindo os 15 anos a mais. O que acontece é que Deus usa aquela circunstância, é que Deus usa aquele episódio para humilhar Ezequias e fazer com que ele se dirigisse a Deus em humilhação, como de fato ele fez. Então, não há mudança em Deus ali naquela passagem, mas o cumprimento perfeito, completo da vontade do Senhor, a partir da mudança de Ezequias. Ele mudou, ele se humilhou, ele se prostrou, e Deus ele foi favorável para com ele, mas tudo aquilo ali iria acontecer inevitavelmente. Por quê? Porque Deus já havia determinado aquilo para a sua vida. Então, você observa essa segunda regra, essa segunda lei, para você interpretar a questão da imutabilidade de Deus. Há promessas, há ações de Deus que são condicionais a ações e sentimentos nossos. Em terceiro lugar, e depois que eu terminar os 4 pontos, eu vou abrir para os irmãos, é apenas para poder seguir dentro de um raciocínio que seja mais compreensível. Em terceiro lugar, a Bíblia, ela faz uso, preste atenção nisso, a Bíblia, ela faz uso de uma linguagem humana, muitas vezes, para descrever certos sentimentos de Deus. Eu vou repetir, a Bíblia faz uso de uma linguagem humana para descrever certos sentimentos de Deus. Isso é o que nós chamamos de antropopatismo. Palavra bem complexa, né? É a descrição de Deus em sentimentos humanos. Na verdade, são 2 palavras, né, que a gente precisa entender quando a gente estuda acerca da pessoa de Deus. Antropopatismo, que é a descrição de Deus em sentimentos humanos, e antropomorfismo, que é descrever Deus através de formas humanas. A gente não vê, né, na Bíblia a mão de Deus, o coração de Deus, mas Deus não tem coração, Deus não tem mão, porque ele é um ser espiritual, mas muitas vezes ele é descrito de forma humana para que a gente possa entender melhor. Então é apenas um recurso de linguagem para que a gente possa ter uma visão mais adequada em relação a Deus. Então isso acontece no que diz respeito aos seus sentimentos. Então, na prática, esse antropopatismo é atribuir alguns sentimentos a Deus que são comuns aos seres humanos. É o caso do arrependimento, que a gente vê diversas vezes na palavra do Senhor. Agora, quando a gente estuda acerca dessa palavra arrependimento, sobretudo quando ela é aplicada a Deus, a gente tem que fazer uma distinção que é uma distinção fundamental, essencial.
Meus irmãos, minhas irmãs, o arrependimento de Deus, ele é diferente do nosso arrependimento. Por quê? O arrependimento humano, ele traz consigo a ideia de imperfeição, ele traz consigo a ideia de inabilidade, ele traz consigo a ideia de incompetência. É por isso que a gente se arrepende de várias coisas ao longo da nossa vida. Porque nós somos imperfeitos, porque nós somos inábeis, por quê? Porque nós somos incompetentes. Mas Deus, ele não é assim. Não. Então, o arrependimento de Deus, ele é diferente do nosso arrependimento. E a gente precisa ter isso muito claro, para que a gente não venha descrever Deus da maneira como nós entendemos ser a nossa vida. Não, porque aqui está Deus e cá estamos nós. Então, não há como você fazer essa mistura. Então, muitas vezes, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, é apenas uma descrição, um recurso de linguagem, de descrever Deus em sentimentos humanos. Mas mesmo assim, quando você analisa a pessoa de Deus, é completamente diferente do que acontece com cada um de nós. E já a gente vai ver os textos e vai abordar isso de maneira mais detalhada. Então, a terceira regra, a Bíblia faz uso de linguagem humana para poder descrever certos sentimentos de Deus. E em quarto e último lugar, que talvez aqui seja uma das regras mais importantes, o significado da palavra arrependimento no Antigo Testamento. O significado da palavra arrependimento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica, que é traduzida na nossa língua como a palavra arrependimento, ela tem um significado muito amplo mesmo. Por exemplo, a palavra arrependimento, dentro da língua hebraica, ela significa ter pena, ela significa consolar, ela significa ter compaixão, ela significa lamentar, ela significa ter tristeza, ela significa ser consolado. Uma palavra só, para poder traduzir todas essas outras. Então é por isso que você precisa analisar o contexto do texto em que a palavra arrependimento ela aparece quando ela é aplicada a Deus. Então, repetindo, a palavra arrependimento no Antigo Testamento tem um significado amplo. Ter pena, consolar, ter compaixão, lamentar, ter tristeza ou ser consolado. E aí a gente vai ver esses textos para mostrar como é que essa palavra se aplica. Abra aí, meus irmãos, livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Versículo 5 e também o versículo 6. Tem gente que pega esse texto e diz, olha aqui, Deus confessando que errou ao criar o homem. Não, meus irmãos, Deus não erra, de jeito nenhum. Não, mas é dito aqui que ele se arrependeu. Mas esse arrependimento aqui, conforme eu falei no ponto anterior, é diferente do nosso. É diferente do nosso, que somos incompetentes, que somos inábeis, que somos imperfeitos. Deus, ele não passa por isso. Então você não pode colocar Deus dentro do pensamento humano, daquilo que você é. Nós não podemos fazer isso. Olha só. Gênesis 6, versículo 5 e também o versículo 6. Gênesis 6, meia dúzia, verso 5 e também o versículo 6. Olha só o que diz aqui a palavra. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e veja, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, ou seja, do coração humano. Verso 6. Então, veja, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, esse arrependimento que a gente vê aqui em Deus, Gênesis 6, 5, 6, ele está vinculado à tristeza que Deus sentiu pela decadência moral, pela decadência espiritual na qual se encontrava ali o homem, que chegou a níveis tão absurdos que não houve outra solução senão extinguir toda aquela terra. Toda aquela terra. Então aqui, não foi que Deus chegou à conclusão de que tinha errado ao criar o homem, não. Mas que Deus se entristeceu pela condição na qual se encontrava o homem. Percebem que é diferente?
Percebem que é diferente? Então, esse arrependimento aqui, ele descreve a tristeza, o dó que Deus sentiu, porque ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, porém, o homem se desviou desse propósito, e aí se encaminhou pela iniquidade, e chegou no ponto que não havia outra solução, senão destruir toda aquela geração. Não havia outra solução senão isso, dada a maldade do ser humano, dada a maldade dos homens ali, no seu sentido geral. Tanto é que só escapa um com a sua família, que é Noé. O resto, eles são julgados e punidos. Então, esse arrependimento aqui diz respeito a isso, ao desprazer, o descontentamento, a tristeza que Deus sentiu quando viu a situação em que o homem se encontrava. Porque quando o homem é deixado à sua própria sorte, ele vira um demônio. O homem, quando ele é deixado à sua própria sorte, ele vira um demônio. Então, foi isso que aconteceu em Gênesis 6, 5 a 6. Vamos mais adiante. Abram aí em Êxodo 32. Êxodo 32. Versículo 14. Qual o contexto aqui? Deus tinha entregue a lei, tinha liberto o povo do cativeiro do Egito, estava revelando a sua vontade, mostrando-se de maneira especial para Moisés. E aí Moisés vai para o monte, para que ali ele pudesse receber as informações, aquilo que Deus queria repassar para o seu povo. O que é que o povo faz? E aqui eu já falo não os ímpios, aqui eu já falo o povo da aliança, o povo que Deus havia tirado do Egito. Não, vamos fazer um bezerro de ouro para a gente poder adorar. Olha só o que é o ser humano, meus irmãos. Olha só o que é o ser humano. E eles fazem cair na gandaia, literalmente falando. E aí Deus ele fica irado, porque Deus ele não tem comunhão com o pecado. E qual é o propósito, o desejo de Deus? Vou destruir todo mundo e vou fazer de Moisés a minha nação. O que é que Moisés faz? Ele intercede. Ele é um tipo de Jesus Cristo intercedendo em favor do povo. Não, Senhor, não faça isso. O que é que vão dizer as nações? Que o Senhor libertou o seu povo para matar aqui nesse deserto? E a promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, o Senhor não vai cumprir? Então veja, diante desse quadro, olha só o que acontece. Versículo 14, olha só. Êxodo 32, versículo 14. Então, veja, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. E aí quando você considera essa passagem, dentro dessa perspectiva, você percebe que o arrependimento de Deus, ele está relacionado à sua compaixão, à sua misericórdia. Essencialmente falando, é o que a gente vê em toda essa narrativa aqui do comportamento que Deus tem com o povo de Israel. Então, ele demonstra seu favor merecido, ele demonstra a sua misericórdia, ele demonstra a sua compaixão e não trata o povo como o povo merecia ser tratado. O que é que o povo merecia? De fato, ser fulminado. Todo mundo que participou daquela situação, e foram muitas pessoas. E ali ele continuar com a sua promessa a partir de Moisés. Mas ele não fez, então você vê um ato de graça. Acima de tudo, você vê um ato de misericórdia, porque ele deixou de dar aquilo que o povo merecia. Isso é compaixão, isso é misericórdia. Então, esse arrependimento de Deus não é uma mudança, não é alteração na conduta do Senhor, mas é a manifestação da sua compaixão, mesmo quando os seus filhos fazem coisas reprováveis, e mesmo assim Deus ele tem dó e se compadece de uma forma que ninguém se compadece. É por isso que quando você vai ver lá o Salmo 103, diz que a misericórdia do Senhor, ela se alteia, ou ela está distante da terra, assim, a misericórdia do Senhor, ela está alta, ou ela é grande, assim como a distância entre o céu e a terra. Então, Deus, em essência, ele é misericordioso. E aqui, ele demonstra essa misericórdia. E aqui, ele revela, nesse sentido, o seu arrependimento. Não mudança, mas manifestação da sua compaixão. Ok? Um pouco mais adiante. 1 Samuel capítulo 15.
1 Samuel capítulo 15. Versículos 11 e 35. É o caso aqui de Saul. Saul desobedece. Deus ordena que ele chegasse e matasse todos os amalequitas. Mas era todo mundo mesmo, meus irmãos. Era homem, mulher, criança, bicho, todo mundo. Aí o que é que Saul faz? Ele preserva a vida do rei, ele preserva a vida dos animais. E ele chega a ter a disfarçatez de justificar. É porque a gente queria adorar o Senhor e usar isso aqui para os sacrifícios. É aquilo que eu falo, meus irmãos. Os piores pecados que a gente comete são aqueles pecados que a gente comete em nome de Deus, com justificativas santas. Esses são os piores. Com certeza eles são os piores. Então, era o caso aqui de Samuel. E aí Deus se volta para ele e usa o profeta Samuel nesse sentido. E olha só o que é dito aqui no versículo 11. 1 Samuel 15, 11. 1 Samuel 15, 11. Ok? 1 Samuel 15, 11. Olha só o que Deus aqui diz dentro desse episódio. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Por quê? Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. E é interessante. Lá no caso de Ezequias clama, tem a sua saúde restaurada. No caso de Saul, Samuel clama e Deus não muda a situação. Isso é decreto divino, meus irmãos. Decreto divino, nem as nossas orações mudam. O decreto divino, nem as nossas orações mudam. Porque se as nossas orações mudassem, o decreto divino, ele não seria Deus. Ele estaria sujeito aos nossos caprichos e às nossas vontades. Deus, ele não muda o seu decreto nem com as nossas orações. Isso não significa dizer que a gente não deve orar, a gente deve orar. Porque é ao orar que a gente vai entender qual é esse decreto de Deus em relação à nossa vida. E você vai compreendendo o que de fato é a sua vontade e o que de fato não é a sua vontade. Nosso Deus, ele não muda ao sabor da nossa vontade. Ele tem um decreto que já está definido. O dia que a gente vai viver, o dia que a gente vai morrer, a salvação que vai se dar na nossa vida, isso não muda. Isso não muda, não muda jamais. Não muda jamais. Então você vai ver justamente isso. Versículo 35. Olha só o que é dito. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então, esse arrependimento aqui, que a gente vê em Deus relacionado a Saul, ele diz respeito ao descontentamento de Deus com o fracasso espiritual e o fracasso administrativo durante o reinado do rei Saul. E olha que Saul ele reinou por 40 anos. A gente pensa que ele reinou pouco, não foi? Não, meus irmãos, 40 anos reinando em Israel, mas sempre se mostrando uma pessoa desobediente, sempre se mostrando uma pessoa dura de coração, sempre se mostrando uma pessoa insensível. Então, chegou uma situação que a desobediência para Saul era uma coisa natural. Então, Deus ficou descontente com aquela situação e pela forma como ele estava conduzindo o povo de Deus. E olha que foi o próprio povo que disse, né? Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E aí terminou dando aquilo que deu. Então, o arrependimento de Deus aqui, ele está relacionado a esse fato, ao descontentamento com a situação espiritual de Saul, do reino, a maneira como ele conduziu o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Porque senão, vejamos, olha só, nesse capítulo 15, o que é dito no versículo 29. A Bíblia não se contradiz jamais. Não se contradiz jamais. Olha só, no versículo 29, o que é dito? Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Aqui no sentido daquilo que ele coloca como propósito, ele não muda. O propósito de Deus, ele é inegociável, ele é inalterável. Então você tem que pegar essa mesma palavra e interpretar diante do contexto em que ela aparece. Então, o arrependimento em relação a Saul,
o descontentamento que Deus teve com a situação dele e do reino. E aqui mostrando que Deus ele não muda nos seus decretos. E estava nos seus decretos que Davi pudesse assumir o reinado, que seria o homem segundo o seu coração, e assim de fato foi. E assim de fato foi. E aí você observa também essa questão. Um outro exemplo. Jonas 3:10. Jonas 3:10. Vamos lá para Jonas. Podemos chamá-lo de o profeta fujão? De certa forma, nós também somos sujões, né? Que a gente foge sempre da vontade de Deus, daquilo que Ele designa para nós. Mas veja aí, Jonas 3. Jonas 3. Jonas capítulo 3. Jonas 3:10. Você pode também acompanhar o capítulo 4, versículo 2, que está aí na sequência. Olha só, Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram, os que os ninivitas fizeram, no sentido de terem se arrependido. E de fato eles se arrependeram, né? Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse, no caso Jonas agora, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas tinha consciência que era o Deus a quem ele se via, por isso ele fugiu e não queria pregar o evangelho em Nínive, porque ele talvez já soubesse que aquilo ali, ou pelo menos tinha consciência que o arrependimento podia vir do povo, consequentemente Deus iria perdoar aquela nação, por isso ele não quis nem ir lá. Então, esse arrependimento que a gente vê aqui, na vida do profeta, descrito aqui no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, foi o consolo de Deus, no sentido do seu consolo. Consolo por quê? Porque o povo se arrependeu, se voltou dos seus caminhos maus, atentou para a palavra do Senhor, e olha que a mensagem de Jonas era uma mensagem bem curta. Deus iria destruir a cidade, foi o suficiente para que o povo pudesse voltar para ele, e ao se voltar para o Senhor, Deus sentiu consolado com aquela situação, e aqui é descrito que ele se arrepende, dentro dessa conotação, arrependimento de consolo, de conforto, que Deus sentiu pelo arrependimento dos ninivitas. Então, fechando, e já aqui eu abro para os irmãos, esses versos, todos esses que a gente leu e que a gente considerou, eles apontam para uma realidade. Que realidade? Entre aspas, arrependimento, quando atribuído a Deus, tem a ver com a sua compaixão, tem a ver com o seu consolo, tem a ver com a sua tristeza. Resumidamente é isso. Quando você vê a questão do arrependimento aplicado a Deus, via de regra você vai observar esses três aspectos. É um arrependimento que está envolvido a sua compaixão, o seu consolo ou a sua tristeza. Não está relacionado a qualquer mudança nos propósitos soberanos de Deus, não. Diante dos acontecimentos e as circunstâncias que se passam na vida das suas criaturas. Não jamais. Esse arrependimento de Deus, ele trata dos seus sentimentos interiores, os mais interiores possíveis, e não a mudança na sua vontade, que é soberana e que foi decretada antes de todas as coisas acontecerem. Então, de fato, são apenas aparentes mudanças, arrependimentos em Deus, mas não no sentido que a gente entende, não no sentido que a gente vê, sobretudo quando a gente começa a analisar a nós mesmos, a nossa própria vida ou o nosso próprio arrependimento. Pastor, o que dá para a gente entender é que a oração ela não muda a vontade de Deus, né? Mas ela aproxima a gente de Deus. Então o que eu entendo é isso, que a oração ela aproxima a gente de Deus. A gente vai entender, né? Dá para a gente entender como o nosso, vamos dizer assim, a nossa sabedoria pouca como a gente tem, mas dá para a gente entender qual é a vontade de Deus.
Exatamente. Deus não vai mudar, mas a gente vai entender que a gente está se aproximando de Deus a cada vez que a gente ora. Exatamente. Por esse lado. Exatamente. Um exemplo bem prático disso. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava lá no Getsemane, qual foi a oração que ele fez? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Deus negou a oração do seu filho, pelo menos parte dessa oração, porque dentro do seu propósito eterno, o seu filho teria que ir morrer na cruz do Calvário. Mas ele orou, e a nossa obrigação é orar, porque quando você ora, basicamente você vai obter 3 respostas de Deus: o sim, o não e o espere. E a partir dessas respostas que Deus vai nos dando, sim ou não ou espere, você vai se direcionando para aquilo que Deus quer para a sua vida. É aquilo que a gente chama de vontade do desejo de Deus. Existem 3 formas de nós entendermos a vontade de Deus. Existe a vontade decretiva, é aquela que Deus estipulou antes que todas as coisas acontecessem. Existe a vontade diretiva de Deus, que é aquela que Ele nos dá a partir dos ensinamentos da sua santa e bendita palavra. E existe a vontade do desejo de Deus, que é o propósito específico e particular que Ele quer para cada um de nós. Com quem a gente vai se casar, se vai se casar, qual o curso que a gente vai cursar, qual o emprego que a gente vai ter. Então isso é a vontade do desejo. Eu gosto de dizer que são os 3 Ds da vontade de Deus: o D de decretiva, o D de diretiva e o D do desejo. Quando você entende essa diferença, fica mais fácil. Então, a vontade decretiva não muda. Era o caso de Jesus Cristo. Pai, se possível, passe-me esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porque no decreto eterno de Deus, ele teria que morrer na cruz. Então, ficou estabelecido e claro, a partir da oração e da resposta não que Deus deu a Jesus Cristo. E ele foi à cruz. E assim acontece com cada um de nós, ao longo da nossa vida. No 2 Reis 20, a partir do versículo 8, a partir do versículo 7, diz assim: disse mais Isaías: tomai a pasta de figo, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adianta-se-á a sombra de 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil, e a sombra adianta 10 graus. Adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Arcais. Isso. Eu queria uma explicação sobre isso aqui, senhor. Porque naquele tempo não existia, né, esses relógios digitais, nem de ponteiro, né? Eles usavam a posição da sombra, porque na medida em que o sol vai nascendo e se pondo, ele vai fazendo esse movimento, né? E a sombra ela começa num lugar e vai dar no outro. Então eles faziam marcações, entendeu? E na medida em que a sombra ela avançava, aquilo era como se fosse o avançar da hora. Era a forma que eles utilizaram para medir o tempo, entendeu? 10 graus a mais, 10 graus a mais, 10 graus a mais. Então ficou essa prova. Quer que eu adiante ou quer que retroceda? Aí o rei disse: adiantar já é fácil. Por quê? Já é o curso natural do sol, né? Que ele vai avançando. Eu quero ver que o sol volte. E o sol voltou. 10 graus. Para mostrar o milagre. Não só na vida de Ezequias, mas inclusive nessa confirmação do milagre de Ezequias. Então, esse retroceder 10 graus é como se fosse voltar para trás o ponteiro. Pegando ali a marcação de tempo que eles utilizavam. Então foi um milagre. O tempo voltou. O tempo voltou para trás. Em 10 graus.
Em 10 graus. E aqui o tempo de todo mundo, porque o sol é um só. Então foi um milagre. Aconteceu uma coisa parecida, se eu não me engano, lá no livro de Josué, que o sol retrocedeu. Eu estou aqui procurando na mente o texto, mas não estou conseguindo encontrar. Foram esses 2 momentos em que o tempo voltou atrás. Deus intervindo, agindo de maneira milagrosa. Então, nesse caso aqui, esse voltar os graus é voltar o tempo para trás, para que fosse confirmada a palavra do profeta. Pastor, no caso de Romanos 1, 24 e 28, Romanos 1 e 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A minha pergunta: Pois não. essa entrega de Deus a essa disposição mental reprovável é uma entrega total, completa e com retorno ou sem retorno? Pode haver retorno? Pode. O que é que a gente deve entender nesse texto? No seu sentido geral, todos os homens foram entregues às suas paixões. E na verdade, tem um sentido completo, porque todos nós que nascemos em Adão, nascemos com a propensão do pecado. Mas o que é que acontece? Nessa situação que caracteriza todas as pessoas, nos seus decretos eternos, antes de todas as coisas virem à existência, melhor dizendo, Deus decretou a salvação de alguns. Então, desses que estão na sua totalidade mergulhados no pecado, indo a passos largos à condenação eterna, recebendo assim o juízo de Deus, Deus os chamará para si. É por isso que esse processo nós o denominamos dentro da teologia como o chamado eficaz. Agora, a natureza humana, dentro da sua condição, o natural para todos os homens, essa disposição. Mas Deus agirá como Pai em relação a algumas dessas pessoas. E nesse caso, nos incluímos nesse grupo e nos chamará, e está chamando, e chamou alguns ao longo da história eficazmente para si. Ok? Então, no sentido geral completo, todos os homens estão nessa condição. Porém, pelo decreto divino, alguns são chamados para poder desfrutar da relação filial com Deus, a relação familiar com o Senhor. Pastor, ainda sobre o capítulo 32 de Êxodo, que fala Sim. que Moisés orou pelo seu povo, para Deus não se irá com o povo e não destruir o povo. No capítulo 32 de Êxodo. Sim. Aí minha dúvida é, e se Moisés não tivesse orado, Deus teria destruído o povo? Aí é aquela questão. A gente deve entender, meus irmãos, que o propósito de Deus, tanto é que a gente vai estudar só sobre isso quando nós formos considerar os eternos decretos de Deus. É uma outra matéria que a gente vai estudar. E está bem próxima mesmo. A gente tem que entender que Deus, Ele não só decreta os fins, Deus também, Ele decreta os meios. Então, no caso específico, lá de Êxodo 32, Deus havia decretado que Moisés agisse como um intercessor, tanto é que, naquela situação, Moisés, era um tipo de Jesus Cristo, que conforme nos escreve Hebreus, está à direita de Deus e faz o que em relação a nós? Intercede por nós. Então ali Moisés é uma figura de Jesus Cristo, estava no decreto divino que ele intercedesse e que tudo se desse como de fato aconteceu. Então não haveria essa possibilidade de Moisés não interceder. Obrigatoriamente ele teria que interceder como de fato aconteceu, porque aquilo já estava determinado pelo próprio Deus. Deus decreta os fins, Deus também decreta os meios. Entendeu, Mateus? Então, tinha que ter esses elementos envolvidos em todo aquele processo. Tenhamos tudo isso que a gente viu domingo passado, hoje, e que procuramos defender e ver a doutrina da imutabilidade de Deus, um grande estímulo para nós buscarmos ao Senhor, até mesmo quando nós nos conduzirmos por caminhos errados, crendo que Ele é justo juiz, crendo que Ele disciplina os nossos pecados, mas também crendo
que Ele é amor, bondade, benignidade e graça. Então, que nós sejamos ousados nesse sentido. Seja o que for, porventura nós tivermos feito, mas a porta da graça, enquanto houver vida, sempre estará aberta e aberta para cada um de nós. Em segundo lugar, deixemos de atribuir para nós, seres humanos, traços de imutabilidade, sobretudo em relação aos nossos erros. Porque muitas vezes a gente sempre fala, mas você sempre é assim, você não muda. Ou a gente diz acerca de nós mesmos, eu sempre sou assim, eu não mudo. Eu até gosto de dizer que é o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não. O único que é imutável é Deus. Nós podemos melhorar e devemos melhorar, abandonar pecados, práticas erradas, porque nesse sentido a gente pode se aperfeiçoar. Imutável, só Deus em santidade. E no que diz respeito aos nossos pecados, a gente pode aperfeiçoar, lutar, vencer e viver uma vida do agrado do Senhor. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.